Olá, então, neste pequeno vídeo quero-vos mostrar como fazemos aqui este layout, assim, com um display grid, ou seja, com esta propriedade tão importante que vos permitirá fazer montes de layouts giros. Não tem que ser layout todo de um website único, mas pode ser de um dos elementos do vosso website, ou seja, vocês podem ter uma coisa assim, depois aqui em baixo tem um texto, depois tem mais outra galeria de fotografias, mas como compor vários elementos uns dentro dos outros, é o display grid que nos vai ajudar. Para isso vou usar aqui este CodePen, que é uma ferramenta muito interessante em que eu posso escrever aqui o HTML e aqui vou escrever o CSS associado, ok? É uma forma, isto é o conteúdo que está no body e aqui é o que está dentro do style. É só para ser mais simples para vocês verem o que eu estou a fazer. Tenho aqui definido então um div, nem sequer vou pôr aqui em classe nenhuma. É um div que tem um conjunto de elementos, ok? E como o HTML no fundo é isso, são elementos dentro de elementos, não é? Neste caso temos aqui um div que tem lá dentro estes 5 elementos, ok? Nós chamamos, em grid, chamamos isto itens, ok? E este amigo aqui vamos lhe chamar contentor, ok? Vou-lhe chamar esta classe, vou dizer que se chama contentor. Okay. Bom, eu agora posso falar destes elementos e posso-os configurar. Bom, para configurar isto de acordo com o grid, vou primeiro configurar cada um destes elementos, o título, o menu, está a ver? Estou a ver para que fique cada um desses itens, não é? Cada um destes itens vou configurá-los. Pergunta número 1, como é que eu posso falar de cada um destes amigos aqui, não é? De uma forma geral, não é? Eu podia chegar aqui e dizer que o header quer que fique com o tamanho, sei lá, com background color, Dodger Blue, ok? Pronto, ok, mas vou ter que fazer para todos e quero que todos sejam iguais. Então eu quero designar todos os elementos que estão dentro deste div que tem classe contentor. Então posso dizer que todos os elementos, o div que tem classe contentor, todos os elementos que estão lá dentro, ou seja, os elementos que são filhos, não é? Todos os elementos que são filhos vão ter esta propriedade. Vejam desde já aqui uma revisão de seletores. Aqui estou a falar no seletor universal, estou a falar de todos os elementos que são filhos de um elemento div que tem uma classe contentor. Ou seja, div é o seletor de tipo e aqui ponto contentor é porque estou a falar de seletor de classe. Claro que eu podia não ter posto aqui o div, podia ter deixado assim, também dá, ok? E também podia ter posto aqui só div, não é? Porque só tenho este div. Mas isso é pouco, não é muito seguro, não é? Como eu vos disse, posso ter mais coisas aqui em baixo e depois é uma grande confusão. Por isso as classes ajudam-nos muito, está bem? Ajudam-nos muito. Vou só falar de contentor. Então, todos os filhos dos contentores têm um fundo azul. Vou pôr aqui uma borda. Vou dizer que a border vai ser de uma largura de 1 pixel, vai ser sólido e vou pôr aqui como cor black. Ele por defeito vai pôr black, viram? Eu não pus nada e ele já pintou de preto. Pronto, não vou deixar mesmo, vou escrever aqui que é de preto a border, ok? O que mais podemos configurar? Vocês viram que eu gostei muito do padding e acho que o padding torna isto logo assim com um ar assim muito mais profissional. Se eu puser aqui um padding de, por exemplo, de 10 pixels, por exemplo, se eu puser aqui um padding de 10 pixels, é a distância que vai do conteúdo de cada elemento até à borda. Estão a ver? Esta distância são 10 pixels. Se eu puser agora aqui 20, isto vai ficar mais espaçado. Estão a ver? Isto como que respira, não é? Também posso usar uma unidade relativa. Em termos de unidades, a unidade de base do nosso HTML, o HTML por base usa uma unidade também que é 16 pixels. Por isso, se eu puser um RM, ou seja, estou a dizer que a unidade é uma relative M, ou seja, quer dizer que vai ser igualzinho ao tamanho da fonte de referência, 16 pixels. Posso dizer depois que o font size quer que seja o dobro daquela unidade, então posso pôr aqui 2 RM. Então, agora a fonte fica muito maior. Estão a ver?
E pronto, então agora já tenho aqui alguma informação, já tenho isto aqui configurado, aqui bonitinho. E aqui o que é que eu configurei? Configurei aqui os meus elementos, os itens, não é? A estilização do contentor. Okay? Estilizei os itens do contentor. Agora, agora se eu quero fazer uma grid, e vamos relembrar, queremos fazer esta grid, a primeira coisa que eu tenho que chamar é dar nomes a estas áreas, ok? O grid precisa, se eu quero dizer, quero pôr aqui um elemento, quero pôr aqui outro, eu tenho que lhes dar nomes a estas áreas, ok? Então vamos dar nomes a cada um destes elementos, ou seja, eu vou fazer aqui o header, vai ter uma grid area e vou pôr aqui, vou-lhe pôr um nome, vou-lhe chamar header também, ok? É um bocado redundante, mas pronto. E vou pôr aqui também que o nav vai ter também uma grid area que lhe vou chamar menu, só para provar que não tem que ser igual, ok? O que conta é o que eu estou a definir como grid area, ok? Pode ser igual a este, é um atributo que não tem nada a ver, por isso pode ser igual ou diferente, mas é este que eu vou usar para designar as áreas. O meu main vai ser também uma grid area de main e por aí adiante, não é? O aside vai ser uma grid area de info, sei lá, vou chamar info, e o footer vai ser uma grid area que se vai chamar footer. Ok? Pronto, aqui vou pôr a site também. Vou pôr o nome dos seletores semânticos, ok? Bom, se eu quisesse aqui, podia também ter mudado e dito, olha, quero que o título e o título tenham uma cor um bocadinho diferente, não é? Então podia ter aqui redefinido a minha cor do background color, se eu quisesse. Mas vamos deixar como está, não é? É só para provar que, no fundo, mostrar-vos que o que interessa é a última vez que eu defini o valor, não é? É como quando não é? Se eu puser aqui não é? Esta cor aqui amarelo, este amarelo, ele vai dizer que o meu header vai ter a cor cá aqui. Bom, seria, no entanto, aqui temos uma questão aqui de prioridade que faz com que, de facto, o meu elemento header temos aqui uma especificidade maior e vai fazer com que a classe tenha prioridade em cima do tipo. Então, mesmo que ponha depois, ele não vai conseguir redefinir, porque temos aqui uma classe que tem prioridade. Continuando, é só deixar como estava e vamos então agora continuar aqui a caracterizar aqui, agora vamos estilizar o nosso contentor, não é? Do contentor grid, não é? Então, o meu contentor vai ser um div que se chama contentor de classe, e este div tem aqui então, bom, vou defini-lo primeiro. Primeiro vou definir uma altura que quer que este contentor tenha para aí 600 pixels, por exemplo, ok? E vou pôr um background color só para poder ver esse contentor, não é? Senão não consigo ver porque ele está a branco e não sei qual é o tamanho dele. Bom, podia ter posto uma borda e viria, mas vou pôr aqui um background color e vou pôr aqui um blue, ok? E então fica aqui uma caixa grande. Bom, aqui já agora, para falar aqui das cores, que eu falei na aula um bocadinho, mas vou voltar a dizer, imaginem que eu gosto muito deste Dodger Blue e quero fazer tudo em torno desta cor. Então eu posso definir o background color como Dodger Blue e vou agora, mas é definir as minhas caixas de contentor brancas, ok? Mas eu posso agora dar uma transparência com a opacidade. Em vez de dizer que a opacidade é 1, ficaria exatamente branco, vou dizer que, não é bem, é um bocadinho transparente, é tipo 60% de transparência. Então isso vai dar uma certa transparência e vai beber da cor do background. E se eu agora aqui em baixo disser, não, afinal quero um purple, porque é uma cor super criativa, então
fica também, estas caixas aqui também ficam um purple um bocadinho mais claro. É só uma piada, para vocês perceberem como a opacidade pode ser útil. Bom, mas o que me leva aqui é o display grid. Vou pôr aqui o grid e a partir do momento que eu defino aqui um grid, isto vai começar agora, vou ter que caracterizar, porque já dei nomes aqui às grid áreas, agora ele está à espera que eu posicione isto, não é? Ficou agora aqui tudo desconfigurado, mas é normal, porque agora eu tenho que definir onde é que são os minhas grid template areas. Ou seja, eu tenho que definir aqui o template das áreas, não é? Ou seja, vou dizer como é que vai ser a disposição disto. Então, vamos relembrar. Criamos o header que ocupasse a primeira linha e depois assim e assim. Ou seja, é como se eu tivesse aqui 3 colunas, não é? Em que o header vai estar na primeira, na segunda e na terceira coluna da primeira linha. Não é? Então vou ter header, header, header. Depois vou ter menu main right. Vamos esticar o menu até aqui abaixo, eu vou ficar menu, menu e o footer fica só com estas duas. Vamos só aqui ver como é que eu estou aqui a imaginar. Vou pôr aqui, então, header, 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 ok? Temos aqui o nosso título primeiro. Depois vou pôr agora aqui, vou dizer agora que em termos de, a segunda linha vai ser o menu, que eu chamei de, como é que chamamos ao menu? Acho que chamei, não sei se chamei de menu ou chamei de nave. Chamei de menu, então vou ter aqui um menu, na segunda linha vai começar o menu, na primeira coluna, depois vou ter o main, e depois vou ter aqui o aside. E depois vou ter aqui, finalmente, vou ter aqui o menu e vou ter aqui o footer. E outra vez o footer. Ok? E de repente, pluf, abracadabra, ficou espetacular. Estão a ver? Yes! Está top, não está? Bom, podemos afastar um bocadinho estes amigos. Vou-lhe dar aqui um gap de 10 pixels. E vai fazer com que os elementos fiquem um bocadinho afastados. E, bom, e aqui do lado esquerdo também quero dar aqui um afastamento em relação à caixa, ao meu contentor, não é? Com isso nós usamos o padding, porque, vejam, este elemento, qual é o conteúdo deste elemento? São estes itens aqui, não é? Então, eu posso dizer que o padding é o afastamento do conteúdo em relação à borda. Então, se eu especificar que isto tem um padding, por exemplo, 10 pixels, ele vai afastar as caixas 10 pixels da borda e vou ficar com esta borda aqui à volta também, ok? Pronto, então já tenho aqui um grid bem jeitoso, só nos falta agora talvez configurar aqui um bocadinho a altura das linhas e a espessura das colunas, não é? Vou começar pelas colunas, então vamos dizer grid template columns, estes grid template columns, e aqui vou dizer, então vou ter 3 colunas, não é? Mas vou querer que a primeira tenha uma determinada largura, vou querer que ela tenha uma largura de 20 viewport width, que é a largura, é 20% da largura do ecrã total, ok? Mas é mesmo do ecrã, não é do elemento que o contém, porque se eu puser 20%, será 20% do elemento que contém este contentor, ok? Que pode não ser a totalidade, não é? Se ele estiver dentro de outra caixa, vai ser 20% da largura da caixa. Ou seja, se nós pusermos VW, é mesmo uma relação em relação ao display todo. Então a primeira coluna do menu vai ter 20 VW. E estes dois aqui, o conteúdo e a info, vou dizer que, bom, para o conteúdo quero que isto fique assim bem maior. Vou pôr aqui tipo, vamos pôr aqui com frações. Vou pôr 3 frações e uma fração. O que é que isto vai querer dizer? Vai querer dizer que, como é que nós fazemos esta conta? Então, vou dizer que este primeiro é 20 VW, ou seja, o menu já gastou este pedaço e só me sobra esta parte aqui, não é? E agora, é como se isto tudo fosse um bolo, não é? Como se este resto aqui fosse um bolo e que eu vou partir em, então, 3 mais 1, 4 frações. Então eu tenho estas 4 frações em que temos aqui o comilão, que é o conteúdo, que comeu logo 3 dessas frações. Ficou com 3 frações e a info só ficou com uma. Estão a ver? Se eu disser, não, afinal vou dividir isto em 5 pedaços e o conteúdo fica com, e o info fica com 2. Então pronto. Se vocês virem aqui uma linha imaginária, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5 fatias, estão a ver? E este fica com 2, este fica com 3. Estão a ver como é interessante esta utilização das frações e misturada com as unidades relativas, outras, ok? Bom, falta só o grid template
rows, ok? E o grid template rows, vamos então querer que o título tenha uma ocupação de, sei lá, 10 height, viewport height, ou seja, vai ter 10% da altura do nosso ecrã todo, vai ser o título, vou por 15, porque gosto, fica mais, 15, ok? Agora, aqui o meu rodapé quer que tenha para aí 60 pixels, um valor absoluto, porque o tamanho aqui desta fonte vai ser um tamanho diferente, então eu vou pôr aqui 60 pixels, ok? E agora dizem, e o conteúdo? Ele está a dizer que é o segundo, não é? Mas não, eu quero aqui o elemento do meio, o conteúdo, eu quero que tenha tudo o resto. Bom, tudo o resto posso dizer que é uma fração. Okay? E isto é mais outro elemento, outra forma muito útil de usar a fração. É que eu gastei 15 VW para o título, não é? Gastei 60 pixels para a altura do rodapé e tudo o que resta vou dizer que é uma fração. E essa fração fica para esta segunda linha. Estão a ver? Então, de repente, tenho a configuração do meu website muito mais interessante. Estão a ver? E pronto. O que mais é que podemos fazer? Eu poderia ter definido aqui umas margens, se quisesse que, por exemplo, posso definir aqui uma margem de 20 pixels. Isto vai fazer com que o meu contentor tenha, não é? O meu contentor tenha aqui uma margem de 20 pixels. E agora, neste caso, já não cabe no meu ecrã, porque de facto tenho aqui uma altura de 600 pixels, ou por 500 pixels. Mas vejam como isto tudo é relativo, estão a ver? E ele, de facto, aqui, ele vai ser dinâmico. Ok? Pronto, espero que tenha sido claro aqui a utilização destes elementos, que são, de facto, aquilo que eu acho que é essencial vocês saberem. Está bem? Estes são conceitos que eu considero que têm que mesmo dominar. Obrigado, então.